Entre as sombras de nós. Capítulo 1. O homem que sabia ouvir. Eu sempre acreditei que as pessoas entram na nossa vida por acaso. Mas quando conheci Leon, percebi que o acaso pode ser a forma mais silenciosa do destino. Ele apareceu numa noite comum, em um evento de trabalho que eu nem queria ter ido. Luzes frias, música instrumental, taças de vinho demais. E eu, mais uma vez, tentando parecer segura de mim, tentando disfarçar o cansaço de uma vida que já não fazia sentido. Foi quando ouvi uma voz às minhas costas. Você não parece feliz aqui. Virei-me. Ele estava ali, sorrindo. Aquele tipo de sorriso que não pede permissão para entrar, simplesmente acontece. Terno escuro, olhar tranquilo demais para um ambiente tão ruidoso. Ele não tinha pressa. Falava baixo, como se o mundo inteiro pudesse esperar. Talvez eu só esteja cansada, respondi. Ou talvez esteja tentando fugir de alguma coisa. Não soube o que dizer. Ele parecia me enxergar por dentro. Nos dias seguintes, ele apareceu de novo. Primeiro um e-mail com uma pergunta sobre o trabalho, depois uma ligação, depois um café. Leon tinha esse jeito de invadir sem parecer invasivo. Falava pouco, mas cada frase parecia ensaiada para me fazer sentir importante. Você é diferente. Gosto de como você observa o mundo. É raro alguém tão autêntica. E quando eu percebi, ele já estava em tudo, nas minhas conversas, nos meus horários, nos meus pensamentos, como se sempre tivesse estado ali só esperando o momento de ser notado. No começo era reconfortante. Ele lembrava de tudo, o nome do meu gato, o livro que eu lia, até a marca do meu perfume. Mas aos poucos, o cuidado virou hábito, e o hábito virou controle. Ele dizia que se preocupava, queria saber com quem eu falava, o que eu comia, o que eu sentia. E eu confundia aquilo com amor. Lembro do dia em que ele me ligou enquanto eu estava com amigos. Não gosto de como aquele cara te olha. Leon, ele é só um colega. Então por que você está rindo com ele? Eu ri. Achei que fosse ciúme bobo. Mas algo na voz dele não soava ciumento. Soava convicto. Como se soubesse algo que eu não sabia. Com o tempo, comecei a mudar sem perceber. Deixei de usar algumas roupas porque ele preferia cores neutras. Parei de sair com amigos porque ele achava que me cansavam. Mudei até o cabelo, fica mais bonita assim, Clara. Ele nunca mandava. Mas quando eu discordava, ele se calava. E o silêncio dele doía, mais do que qualquer briga. Até que um dia, me peguei dizendo uma frase que não era minha. Leon tem razão. Foi como se eu me ouvisse de fora. E percebi que, em algum ponto entre os sorrisos e as mensagens carinhosas, eu deixei de ser eu. A primeira vez que tentei dizer não, ele apenas me olhou. Aquele olhar calmo, gentil, como o de sempre. Mas por trás da calma havia algo vazio, uma ausência de emoção que me fez estremecer. Clara, ele disse, eu só quero te proteger. Proteger do quê? De você mesma. E eu juro que acreditei. Porque quando alguém fala com tanta certeza, você duvida da própria voz. Mas naquela noite, sozinha, olhei no espelho e não reconheci quem estava ali. O reflexo parecia meu, mas o olhar era o dele. Capítulo 2. As cordas invisíveis. O tempo começou a perder forma ao lado de Leon. Os dias se misturavam, as horas passavam rápidas demais ou lentas demais, dependendo de como ele me olhava. No início, eu acreditava que isso era o que chamavam de amor. Mas o amor, eu descobri, não te isola do mundo, te devolve a ele. E o que Leon fazia era o oposto. Ele dizia coisas como, você precisa descansar, essas pessoas te drenam.
Ninguém te entende como eu. E havia uma doçura na voz dele que tornava impossível discordar, mesmo quando as palavras soavam como grades. O primeiro sinal veio numa manhã de domingo. Eu estava deitada, lendo, quando meu celular vibrou. Leon olhou, viu o nome na tela e franziu o senho. Júlia. É, minha amiga. Vai ter um almoço com o pessoal da faculdade. Você ainda fala com eles? Respondi que sim, e ele sorriu. Mas foi o tipo de sorriso que vem antes do silêncio, e o silêncio dele sempre significava culpa a minha, nunca a dele. 2 horas depois, eu mesma mandei mensagem para Júlia dizendo que não ia poder ir. E foi assim que começou. Pequenas desistências, uma por uma. Ele começou a aparecer sem avisar. Sabia quando eu chegava do trabalho, o que eu jantava, até que dia da semana eu lavava o cabelo. Você é previsível, ele dizia, rindo. Isso é ruim? Perguntei. Não. É fácil te entender. No fundo, eu sentia orgulho, mas com o tempo, percebi que ele não me entendia-me. Estudava. Aos poucos, fui deixando de tomar decisões sozinha. Quando escolhia algo diferente, ele dizia: estranho, achei que você gostasse mais de azul. E então, de repente, eu passava a gostar de azul. Leon não me mandava fazer nada, apenas fazia com que eu quisesse fazer. Era isso que o tornava perigoso. Ele nunca levantava a voz, nunca ameaçava. O cativeiro dele era feito de elogios e olhares longos. Uma noite, choveu muito. Eu acordei e percebi que o abajur estava aceso. Leon dormia, ao meu lado ou fingia. Peguei o celular e, sem saber porquê, abri a conversa com Júlia. A última mensagem dela dizia: Clara, a gente sente sua falta. Tá tudo bem? Por um instante, o peso das palavras me atingiu. Não, tá tudo bem? De quem pergunta, por educação. Mas o tipo de pergunta que carrega a preocupação. O medo. Foi quando percebi que fazia meses que eu não via ninguém. Nenhum amigo, nenhuma colega, nem minha mãe. O mundo inteiro tinha diminuído até caber dentro do olhar de Leon. Na manhã seguinte, algo dentro de mim começou a mudar. Enquanto ele falava sobre planos, viagens e promessas, eu me vi pensando em silêncio. E se eu não quiser? Foi uma pergunta pequena, quase imperceptível, mas real. E real foi o medo que veio. Logo depois, Leon me observou e disse: Você está diferente. Cansada, talvez. Não, não é. Isso. É no olhar. Senti o estômago revirar. Era como se ele conseguisse ouvir o que eu pensava. E talvez conseguisse mesmo, porque passou a me tratar com ainda mais cuidado, mais carinho. Carinho demais. Era a maneira dele de apertar as correntes. No fim daquela semana, eu encontrei uma brecha. Leon precisava viajar uma reunião, fora da cidade. Ele me deixou em casa com um beijo na testa e o mesmo aviso de sempre: não saia, tá chovendo. Assim que ele fechou a porta, fiquei imóvel por alguns minutos. O som da chave girando foi mais libertador do que qualquer promessa. Peguei o celular, sentei no chão e, com as mãos tremendo, escrevi para Júlia: Me encontra amanhã. Eu preciso conversar. O simples ato de escrever aquilo me fez chorar. Não de tristeza, mas de algo que eu não sentia há muito tempo: escolha. Mas Leon voltou antes do previsto. Abri a porta do apartamento e ele estava lá, sentado, sorrindo. O relógio marcava 3 da manhã. Te esperei, disse, calmo. Senti sua falta. Meu corpo gelou. O olhar dele estava diferente, mais escuro, mais profundo. Por que você está chorando? Perguntou. Eu só me assustei. Você pode me assustar também, sabia? Como assim? Quando parece que quer ir embora. Silêncio. Ele se levantou, se aproximou e colocou as mãos no meu rosto. Os dedos dele eram gentis, mas o toque era frio, pesado, calculado.
Não há nada lá fora para você, Clara sussurrou. Só aqui. E quando ele disse aqui, percebi que não falava do lugar. Falava dele. Capítulo 3. O despertar. Dizem que quando alguém te manipula, o veneno não entra de uma vez. Ele se mistura à rotina, aos gestos, aos eu me importo com você, ditos na hora certa. Demora para perceber que o que te prende não são correntes, mas laços invisíveis. E quando percebi isso, Leon já estava em todos os lugares dentro de mim. Mas uma parte de mim, a parte que ainda lembrava de quem eu era, começou a acordar. Começou com pequenas lembranças. Uma música que eu gostava e não ouvia há meses. Uma mensagem antiga da Júlia, perdida entre as conversas apagadas. Uma fotografia minha, antes dele sorriso leve, olhar livre. Passei os dedos sobre a tela e me vi como uma estranha. Quando foi que eu comecei a desaparecer? Essa pergunta ficou ecoando na minha cabeça por dias, e quanto mais eu pensava, mais eu via as rachaduras nas coisas que antes pareciam perfeitas. O carinho dele, por exemplo, não era gesto, era ferramenta. O cuidado, uma forma de manter controle. E o amor? Amor não deveria doer tanto para existir. Comecei devagar. Respondi a Júlia. Fiz isso tremendo, olhando para a porta a cada segundo, com medo de que ele surgisse do nada. Mas ele não apareceu. Clara? Você tá bem? A gente tenta falar com você há meses. Tô tentando ficar. Só isso. A palavra ficar nunca me pareceu tão poderosa. No dia seguinte vesti uma blusa vermelha, uma cor que ele detestava. Passei batom, pela primeira vez em semanas. E quando Leon chegou, me olhou em silêncio. Vermelho? Sim. É diferente. Eu sei. O olhar dele ficou preso em mim por um instante. E então ele sorriu, aquele sorriso que me desmontava e confundia. Gosto de ver você feliz, Clara. Mas a voz soou, ameaçadora, como se feliz fosse uma linha que eu não devia cruzar sem permissão. Mesmo assim, usei vermelho de novo no outro dia. E no outro. Cada cor era um pequeno grito ainda baixo, mas meu. Leon começou a mudar. O controle, antes sutil, virou vigília. Perguntava mais, observava mais, tocava mais, não com carinho, mas com certeza. E eu comecei a ver o medo nos olhos dele, mesmo disfarçado. Medo de me perder. Foi aí que entendi. Quem vive de controle, teme o que não pode prever. Certa tarde, quando ele saiu, peguei um caderno antigo. Escrevi tudo o que lembrava, desde o dia em que nos conhecemos até aquele momento. Cada palavra era um pedaço, da minha voz voltando. E pela primeira vez, percebi que a história não era sobre amor. Era sobre poder. Naquela noite, sonhei que estava diante de um espelho. Do outro lado havia duas Claras. Uma com o olhar dócil e cansado, outra com o olhar firme, embora ferido. A primeira me estendeu a mão. Fica. Ele te ama. A segunda sussurrou. Sai. Ele só te vê, não te enxerga. Acordei chorando, mas aliviada. Pela primeira vez eu sabia quem eu queria ser. Quando Leon percebeu que eu mudava, o tom dele também mudou. Ele não gritava, mas o olhar agora carregava raiva. Não a raiva de quem odeia, mas de quem perde controle. Você anda distante. Só estou tentando me reencontrar. Reencontrar o quê? Eu te dei tudo. E foi aí que eu disse pela primeira vez, tudo, menos a mim. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Ele me olhou por longos segundos e, sem dizer nada, saiu. A porta se fechou e o som do trinco ecoou como o primeiro suspiro de liberdade. Nos dias seguintes ele tentou voltar, mensagens, ligações, promessas, culpa. Mas cada vez que eu lia suas palavras, sentia menos o peso que antes me prendia. Descobri que a voz dele só tinha poder quando eu me calava.
E eu não queria mais. Silêncio. Peguei o caderno onde havia escrito tudo e li como quem revisita um sonho ruim, sabendo que já acordou. A Clara que se via como extensão de alguém já não existia. Agora havia espaço, e nesse espaço havia paz. Semanas depois encontrei Júlia. Ela me olhou como quem vê um fantasma e depois sorriu. Você voltou. Nunca fui embora, respondi. Só me perdi no caminho. Falamos por horas. Sobre a vida, o que sobrou, o que ainda doía. E no fim, percebi algo. Simples. A liberdade não é um lugar. É um processo. Leon não era um monstro. Era só alguém que confundiu controle com amor. E eu confundi silêncio com paz. Mas agora eu sabia a diferença. Capítulo 4. A luz que fica. Há um silêncio novo na minha casa. Diferente daquele que sufocava. Agora é o tipo de silêncio que respira, que cabe dentro do peito. Por muito tempo, associei a ausência à solidão. Hoje, entendo que às vezes a ausência é espaço, e espaço é o que se precisa para voltar a existir. Nos primeiros dias depois de Leon, eu ainda olhava para a porta esperando escutar passos. Era quase um reflexo. O corpo demora para entender o que a mente já decidiu. Tudo me lembrava dele. O som do celular, o perfume no casaco, o copo na pia. Mas eu não queria apagar essas coisas, queria aprender a conviver com elas sem medo. Um terapeuta me disse uma vez: traumas não são manchas, Clara, são cicatrizes. E cicatrizes não somem, mas doem menos quando paramos de tocá-las. Acho que foi ali que comecei a respirar de verdade. Voltei a trabalhar, devagar. Os colegas me receberam com sorrisos contidos, como quem teme quebrar algo frágil. Mas eu não estava quebrada, só aprendendo a andar de novo. Na mesa deixei uma flor vermelha, uma lembrança do primeiro dia em que vesti a cor, que ele odiava. Agora, o vermelho não era desafio, era identidade. Comecei a sair com Júlia de novo. No primeiro encontro, ela me abraçou forte, sem perguntas. Só quero que saiba que ainda tem um lugar aqui, ela disse. E aquele? Aqui, soou como um lar. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem dele. Breve. Sem acusações, sem promessas. Espero que esteja bem. Sempre quis o seu melhor. Li e reli muitas vezes. Havia um tempo em que essas palavras me prenderiam por dias. Agora, só me deram paz. Escrevi uma resposta curta. Eu também espero que você fique bem. Mas o meu melhor é sem você. E apaguei o número. Não com raiva, com certeza. Naquela noite, sentei diante do espelho. Durante meses, evitei o próprio reflexo. Era ali que eu via a versão de mim moldada por ele. Mas pela primeira vez, o reflexo parecia sincero. Sem medo, sem máscara. A mesma mulher de antes, só que com cicatrizes novas e mais verdade no olhar. Peguei o caderno e escrevi: amor não é posse, amor é presença sem prisão. Fechei o caderno e deixei-o sobre a mesa, aberto, sem medo de que alguém lesse. Porque aquela história já não me definia, me libertava. Hoje, às vezes, lembro de Leon, não com dor, mas com aprendizado. Há pessoas que entram na nossa vida para nos quebrar e outras para nos mostrar que sabemos nos recompor. Ele foi os dois. Ando mais leve. Gosto de caminhar sem destino, ouvir música alta e rir sem pensar se alguém está me observando. O som da minha própria risada ainda me surpreende e isso é bom. O sol entra pela janela e ilumina o espelho. Por um instante lembro do reflexo que já me aprisionou. Mas agora, o reflexo sorri junto comigo. Não há medo, só luz. Porque o amor, o verdadeiro, começa quando a gente se escolhe primeiro.